Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vou ler uma palavra nessa manhã poderosa aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Está escrito assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra muito forte para a tua vida, para a minha vida. Por quê? Porque Daniel, ele foi um homem obrigado. Ele foi um homem obrigado a sair da sua terra, da sua cidade e vir para dentro da Babilônia, né, onde não existia nem uma pessoa lá, pelo menos que servisse a Deus, ou que conhecesse a Deus, ou que soubesse o grandioso poder que Deus tem. Não tinha ninguém. E Daniel, junto com alguns homens, foram obrigados a morar ali naquela cidade, a morar naquele reino. Amém? Mas a Bíblia diz que em momento algum estes homens, eles deixaram que aqueles costumes daquele lugar entrassem no seu coração. Por mais que eles estavam dentro da Babilônia, por mais que eles estavam no meio de um povo que não servia a Deus, no meio de um povo que não conhecia a Deus, que não seguia os estatutos, nem as leis, nem os mandamentos de Deus, mas eles estavam ali no meio daquelas pessoas. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que aqueles homens retrocederam a lei do seu Deus no seu coração. Mesmo eles estando ali no meio, na roda dos escarnecedores, mesmo eles estando ali na obrigação de servir aquele rei, mas em momento algum eles deixaram de servir a Deus no seu coração. Porque a obrigação, ela obrigava aqueles homens a estar naquele lugar, a fazerem coisas que eles não queriam fazer. Só que há uma diferença da gente estar no meio da Babilônia. A gente pode estar no meio da Babilônia, mas a Babilônia nunca tem que entrar no nosso coração. Amém? Ou a gente está ali por um projeto de Deus na nossa vida, ou a gente não está. Então tenha a obrigação como um projeto de Deus na tua vida. Ou seja, se você não está entendendo, eu vou te explicar melhor. Se você está no meio de uma roda só de escarnecedores, de pessoas que não conhecem o Evangelho, tenha isso como uma dádiva na tua vida, porque se você tem certeza que quer servir a Deus, você não está lá porque você quer se desviar, você não está lá porque você quer seguir outro Deus, mas você está lá para servir de luz para outras pessoas, para servir de exemplo para outras pessoas. Deus, no meio daquela situação que Daniel estava vivendo, ele provou que ele era Deus na vida de Daniel. Principalmente quando Daniel foi para a cova dos leões, aonde ele foi lançado por adorar a Deus, por não se curvar a outro Deus, e foi lançado dentro daquela cova. Mas dentro daquela cova, Deus, ele livrou Daniel daqueles leões. Então, o que é mais interessante na tua vida é que Deus vai fazer milagres na tua vida no meio dessa situação que tu está vivendo. Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio dessa situação que você está vivendo. Você se sente estranho, você se sente uma pessoa tipo como se não fosse crente. Está no meio daquelas pessoas, porque você ainda não entendeu que Deus te colocou lá. Que Deus tem um propósito na tua vida lá no meio daquelas pessoas. Porque as pessoas, elas vão olhar para você como uma luz, como uma saída daquele lugar, como uma porta de saída.
Então tenha isso no teu coração. Você não está aí porque você quer. Você está aí porque Deus tem um propósito nesse lugar na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida nesse lugar. E é nesse lugar que Deus vai levantar Daniel. É nesse lugar que Deus vai te mostrar os grandes milagres que ele tem para fazer na tua vida. Porque foi lá na Babilônia que Deus mostrou para Daniel que ele era Deus, exaltando Daniel no meio dos seus inimigos, exaltando Daniel no meio daquela situação terrível que ele estava, sendo obrigado a fazer coisas que não era lícito às suas leis. Mas Deus provou que ele era Deus na vida de Daniel e que ele estava ali para um propósito. Então, no meio dessa situação, Deus vai te mostrar os grandes milagres que ele tem para a tua vida. Mesmo que te lancem na cova dos leões, Deus vai estar lá para te proteger. Mesmo que as pessoas te perseguem, aleluia, tentam achar alguma coisa contra a tua vida para te derrubar, para te tirar da onde você está. Mas enquanto mais tentarem te tirar, enquanto mais se levantarem contra a tua vida, mais Deus vai fazer tu subir no lugar que você está. Mais Deus vai fazer você crescer. Mais Deus vai te dar inteligência e sabedoria, porque assim ele fazia com Daniel. Então não temas, tira essa culpa de dentro do teu coração, porque você é crente. No teu coração você é crente. Então tira esse peso, porque você está aí como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, e é aí que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Sabe como a Babilônia vai ter que te olhar? A Babilônia vai te olhar de longe e vai dizer o que aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa veio para cá obrigada, mas olha onde ela está. Olha onde ele está crescendo, está levantando, porque servo de Deus, aonde ele colocar a planta dos pés, ele cresce. Ele mostra a diferença. Então é isso que Deus vai fazer na tua vida. Quando olharem para você e pensarem que você é um escravo de Satanás lá no meio, as pessoas vão estar redondamente enganadas, porque Deus vai te levantar como um dos 3 príncipes no meio da Babilônia. E você vai ver o propósito de Deus na tua vida. Amém?